Olá chicos, que tal? Eu sou o professor Roger Soares, estou com vocês mais uma vez aqui para as aulas de língua espanhola da primeira série do ensino médio. Venham comigo. Os objetivos então, compreender as classes gramaticais e suas funções dentro do texto, além disso reconhecer e usar os elementos de coesão e coerência como referências de tempo e lugar, referência lexical, conectivos e sua função de marcar relações de contraste, causa, consequência e etc. Primeira reflexão. Observem os 3 enunciados interrogativos aqui. ¿Qué te parece este texto? ¿Compreendes la información? ¿Sabes qué es um enunciado? Aqui a gente tem um enunciado, um exemplo. Caminamos con Urco por el volcán más activo del planeta, el Pitón, de la Fornace. ¿Conoces algunas palabras? Atentem-se aí para este enunciado. Outro exemplo, desayunos del mundo. O que será que significa desayuno? Né? Já vimos isso em outras aulas. Atentem-se, O que se relaciona com essa imagem? Café da manhã, né? Então, os desayunos em língua espanhola. Vamos a reflexionar. O que a Real Academia Espanhola, nos diz aqui? Qual o conceito a respeito deste termo enunciado? Sequência de palavras delimitadas por pausas muito marcadas que pode estar constituída por uma ou várias orações. Além disso, sequência com valor comunicativo, sentido completo e entonação própria. Beleza? Observem aqui os enunciados, retirados dos slides anteriores. Conoces as palavras selecionadas? Atentem-se aqui aos termos que estão selecionados. Este del e este al. O primeiro enunciado. Caminamos con Urco por el volcán más activo del planeta. O que significaria, será, este termo? Del. Segundo, desayunos del mundo. Del desayuno inglês al exotismo de la cocina india. O que significam, será, esses termos? Vamos averiguar aqui. São as contrações. Temos isso em língua portuguesa? Temos. E aqui em língua espanhola também. Las contracciones son la unión de una preposición y un artículo. Então, palavras, é a união da preposição mais o artigo. Nós temos aqui, nessa tabelinha colorida, preposição a mais o artigo el, temos aqui uma contração, al, que seria em português o ao, E aqui, a preposição de mais o artigo el, del, De mais el, ou seja, de, a preposição de na língua portuguesa, mais o el, que significa o, O do. Então, nós temos 2 contrações aí, 2 únicas contrações existentes na língua espanhola. O ao e o del. Al e del. O ao e o do. Tá? ¿Qué te parece este texto? ¿Conoces las historias de Manolito Gafotas? Manolito Gafotas, esse personagem conhece? Me llamo Manolito García Moreno, pero si tú entras a mi barrio y le pregunta al primer tío que pase, oiga, por favor, Manolito García Moreno, por si no te lo había dicho. Todo el mundo me conoce por Manolito Gafotas. Uma obra da literatura, fica a dica aí, inclusive, para vocês buscarem mais informações e lerem aí, se tiverem interesse. Tá? Actividade. Después de ler el enunciado abajo, ¿hay alguna contracción? ¿Cuál es? Escreve aí, apunte em tu caderno. Vocês vão ler aqui, este enunciado que está em destaque, inclusive, está em negrito.
Tem alguma contração aí em língua espanhola? Atentem-se aí. Volto na sequência com a resposta. E aí, pessoal, conseguiram encontrar a contração aqui? Ó, Introdução à la História del Arte, por Eduardo Galeano. Onde que está a contração aqui, professor? Ó, entre história, a palavra história, e a palavra arte. Então, a contração ela serve como um conectivo também entre termos dentro da frase. Ó, seria dizer assim em português, né? História, né, da arte. Atentando-se para a palavra arte, que em língua espanhola, tá? Ó, utilização do empréstimo do artigo masculino, el, porque senão ficaria l'arte, e teríamos um problema de eufonia aqui, cacofonia, tá? Então, por conta disso, utilizamos el arte, então, seria dizer do arte, mas, né, fica como se fosse história da arte, traduzindo para o português. Analisando a língua, então, como já vimos, as duas únicas contrações em língua espanhola, ó, al e del. Preposição de, mas, ó, artículos definidos, el, los, la, las, e artículos indefinidos, unos, una, unas. Ó, quando juntamos preposições com outros artículos, temos combinações. A contração ela só vai ocorrer, então, quando existe a junção e perda de letras. Caso contrário, né, eu tenho aqui as combinações, que é a formação partindo de preposição mais artigo. Olha que interessante. Analisando aqui o enunciado, ó, o professor retirou o enunciado aqui. Olha como que fica, ó, desayunos del mundo. Observe que este del, à direita aí no slide, ó, é a união de la preposição de más el artículo, de más el, tá? Del mundo, por quê? Né? São sempre em singular e masculino, ó. Se el artículo está em plural, ou é feminino, né? E não há contração. Algumas contrações aqui e os, né, plurais aí dessas contrações. Ó, lembrando que a contração ela sempre vai ocorrer com termos masculinos no singular. No plural é a combinação. Ó, del mundo ficaria de los mundos. Del planeta,
de los planetas, del desayuno, de los desayunos, al exotismo, a los exotismos, al primer, a los primeros. Observem aqui, ó, essa publicidade, né? Esta linha é, né, né? Esta linha fuma paquete al dia. Ó, a contração al aqui, tá? Ou seja, né, uma advertência aqui, né, falando a respeito dos perigos do fumo, né, do uso do cigarro, aí perto de crianças, inclusive. Las contracciones, entonces, e sus femeninos. Olha aqui como que ficaria. Del mundo fica de la humanidad, fazendo apenas referência aí, né? Del planeta, del desayuno, al exotismo, al primer. Olha aqui à direita, ó, de la história, de la comida, a la humanidad, a la primeira. Observem que não há contração, não há junção de termos, palavras aí, e sim as combinações entre preposições e os referidos artigos, né, no feminino, o la. O consumo desenfrenado de plástico em Espanha contrasta com a iniciativa de outros estados. Vamos ler esse texto aqui para vocês entenderem. La bolsa de plástico, ou seja, a sacola de plástico, né? Aquela sacolinha de mercado, ha aparcado el tradicional carrito de la compra e se ha convertido em companheiro inseparável del consumidor espanhol. Cada ano se gastam 10 milhões e meio com estas bolsas, lo que equivale a 97.500 toneladas de plástico. El 9% de los residuos sólidos que se generan en todo el país, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, o que se soma aí, né, de todo esse material plástico que é produzido, utilizado, olha o montante em números aqui, né? 97.500 toneladas de plástico, correspondendo aí 9% de todo o resíduo sólido, né, deste país. Olha que interessante. Atividade. Partindo então de um enunciado, de um fragmento aqui do texto que a gente acabou de ler, observem, ó. Ele terminou resíduos sólidos. Passando ao singular, como escreveríamos a frase em destaque? Então, a frase em destaque ali, em outra cor, né, que vocês estão observando aí, nesse tom mais avermelhado, como que ficaria ela no singular? Escreva isso em espanhol. Voltamos na sequência com a correção.
Então, como que ficaria aqui no singular? Ó, a frase é: el 9% de los residuos sólidos que se genera en todo el país. Olha como que ficaria: el 9% del resíduo sólido. Passando para o singular, então eu tenho a contração aqui dele, que se genera em todo o país. Observe justamente isso, a contração. Uso de las contracciones, ó, gênero e número. Presta atenção, gênero e número, ó. Solo con el artículo, sempre em singular e masculino. Olha aqui, ó, gênero, del planeta. O que nós temos aqui, ó? Del planeta, por quê? Planeta é um substantivo masculino singular. Então, ó, a junção aqui, a contração del planeta. Se eu fosse passar isso para o plural, ó, planetas, eu teria los planetas. Então, logo, de los planetas. Uma combinação. Atentando-se, então, justamente para essa regrinha. Somente há a contração na língua espanhola com substantivo masculino singular. Então, frente a substantivo masculino singular. Ok? Actividade. Lê o texto de Eduardo Galeano, completa os espaços com uma das contracções. Fíjate nelas, o, al e del. São as únicas contrações que nós temos aqui. Atentem-se para completar, então, o enunciado aí, tanto relacionado ao título, quanto relacionado ao fragmento do texto aqui. Voltamos na sequência. Ó, venham comigo. A única possibilidade que eu tenho, ó, introdução à história del arte. E no decorrer do texto aqui, ó, todos os niños del barrio são seus amigos. Ou seja, história da arte e crianças do bairro. Olha que interessante, utilizando então a contração del, né? E, ó, partindo, né, desse texto que vocês completaram, que a gente analisou, quem são os amigos del escultor? Agora é parte da interpretação textual. Leiam o texto novamente, encontrem e apontem aí a resposta correta.
Olha aqui a resposta. Quem são os amigos del escultor? São os niños del barrio, tá? Os amigos dele, ok? Mais uma questão, mais uma atividade a respeito ainda deste texto. Agora, quem é o escultor? Quem é aí o escultor? Vou dar mais um tempo para vocês pensarem e responderem. Vamos lá, gente. Se vocês escreveram assim, tiene una conocida llamada Nicole y él es un hombre de mucho talento y fama. Trabaja en un taller inmenso y rodeado de niños. Essas informações aqui, elas são informações que foram retiradas do texto a partir da interpretação que vocês fizeram. Então, todas elas reunidas aqui dão uma resposta mais completa. Mas caso vocês tenham encontrado um termo apenas, um outro termo, uma expressão ou outra, já está valendo também. Parabéns. Tá? O que aprendemos então a respeito do gênero textual enunciado, gênero enunciado, Reconhecemos ou conhecemos, identificamos as suas características e o que o enunciado é uma sequência de valor comunicativo com sentido completo. E sobre análise linguística falamos sobre as contrações. E sabemos aí, conectivos entre palavras de uma oração com a união da preposição de ou a preposição a mais o artigo el em língua espanhola. Ficaria al e del, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até logo.